Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no Ministério Jesus Diário. Hoje, a gente vai dar uma olhada mais de perto em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 2. Vamos usar como base também um trecho do devocional Chamados no Altar, Missão Nascida da Adoração. A ideia é explorar juntos, sabe? Tentar entender como a missão cristã de verdade brota de um lugar de adoração, de intimidade com Deus. Um tema muito relevante, né? Porque a gente tende a pensar em missão como estratégia, planejamento. Exatamente. E a passagem descreve a igreja em Antioquia, certo? Um grupo bem diverso, judeus, gentios, e o curioso é onde eles estavam. Não era numa sala de reunião com planilhas e metas. O texto diz, literalmente, que estavam adorando o Senhor e jejuando. É aí, nesse ambiente, que algo fundamental acontece. Acho que o coração do verso é: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Olha só a iniciativa. É totalmente divina. Nasce no meio da busca deles por Deus, não de uma ideia humana. É impressionante, né? A iniciativa vem de cima. Não é o Barnabé ou o Saulo falando, olha, tive uma ideia missionária. Não. Não mesmo. E o que eu acho fascinante aqui, sabe, é que esse chamado missionário, ele não parte de uma ambição pessoal, nem de uma análise de onde tem mais oportunidade, nada disso. É uma ordem direta do Espírito Santo. E a igreja responde como? Em obediência. Oram, impõem as mãos e os enviam. Mostrando que o envio é uma ação conjunta, podemos dizer, de Deus e da comunidade de fé. Exato. A igreja não só se despede, ela participa ativamente. Ela confirma, ela comissiona, é um processo comunitário também. E o texto, junto com o devocional que a gente está usando, destacam os princípios bem importantes, né? Acho que vale a pena pontuar. Primeiro, a missão começa na presença de Deus. Adoração antes do envio. Parece simples, mas Esse fundamental. A gente inverte muito isso hoje, né? Corre pra fazer, esquece de parar pra ouvir. verdade. Segundo, o chamado verdadeiro é iniciativa do Espírito. Não é autopromoção, não é buscar destaque, é responder a uma convocação dele. Isso tira um peso, mas também aumenta a responsabilidade de estar sensível, né? Barnabé e Saulo foram separados, não se voluntariaram para essa obra específica naquele momento. Foram chamados. Exato. E o terceiro ponto que você já mencionou, o envio envolve a igreja. A comunidade apoia, ora, intercede por quem vai. Não é uma jornada solo. Definitivamente não. A imposição de mãos ali é muito simbólica disso. É a igreja dizendo: nós estamos com vocês nisso. E por fim, o quarto ponto, a direção do Espírito é a garantia. Não é a habilidade do Saulo ou a experiência do Barnabé. É o Espírito quem guia, quem abre as portas, quem garante o avanço do Evangelho. Uhum. É a raiz de tudo, essa conexão com Deus. Acho que é aqui que fica realmente interessante pensar nisso, né? A raiz de tudo está nessa conexão. E se a gente conecta isso ao quadro geral da Bíblia, vemos um modelo, um padrão, talvez. Com certeza. A ação missionária como consequência direta da rendição, da escuta a Deus, não é um programa isolado. Pensa em Isaías 6. Ele só diz: eis-me aqui, envia-me, depois de ver a glória do Senhor. Boa lembrança. A grande comissão em Mateus 28. Jesus envia, mas promete: estarei convosco todos os dias. A presença dele é a chave. E Paulo, em Romanos 10, toda aquela lógica. Como crerão se não ouvirem? Como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? O envio é crucial. Então, a ideia de que somos embaixadores de Cristo, como Paulo fala, faz todo sentido nesse contexto. Representamos alguém, falamos em nome de alguém que nos enviou. Exatamente. O chamado à missão é constante, é inerente à vida cristã, seja indo ou seja apoiando quem vai. E a aplicação prática que o devocional sugere é bem direta, né? Primeiro, reservar tempo para isso. Adoração e jejum focados em ouvir. Difícil no nosso dia a dia corrido, mas Essencial. Ser sensível à direção do espírito. E essa direção nem sempre é geográfica, né? Às vezes é um chamado para agir onde estamos, mas sempre exige obediência. e participar ativamente, seja indo, se for o chamado, ou apoiando quem vai, com oração,
com recursos, com encorajamento. É um esforço de todo o corpo. No fundo, é tentar recriar aquele ambiente de Antioquia no nosso contexto, sabe? Buscar a face de Deus antes de buscar o resultado. O altar antes do caminho. Não é um apêndice opcional da vida cristã. É um coração pulsante do reino. E o altar, a presença de Deus, é a verdadeira sala de comando. Quem vive para Cristo vive em movimento, indo ou enviando. Essa ideia poderosa. Muito. E isso nos leva a refletir. O devocional afirma que o Espírito ainda está chamando. E isso é forte. Sim, e aí fica a pergunta, né? Pois é. Pensando no nosso mundo, cheio de ruídos, de atividades constantes, de tantos planos, até bem intencionados, como é que a gente pode hoje, sabe, individualmente e como igreja, discernir com mais clareza, distinguir os nossos próprios planos daquele chamado genuíno do Espírito? Como ouvir essa voz no meio de tanta coisa? Fica aí para nossa reflexão. Só lhe deu glória.